Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jéssica, sou representante da DESAMPA. Estamos aqui hoje em mais uma atividade do TEI Online, hoje organizada pelo TEI Aparelheiros, né, de responsabilidade da Pro Brasil. Estamos com a Rosana e com o Ederon, daqui a pouco eles vão falar um pouquinho sobre turismo comunitário, mas antes de passar a palavra para eles, eu gostaria de passar alguns recadinhos. Então, para quem não conhece, a ADESAMP é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município e é responsável por executar as políticas públicas de empreendedorismo do município. Então, se você é empreendedor, tem interesse pelo tema, pode continuar aqui na página do Facebook da ADESAMPA ou no site adesampa.com.br, que ela está diariamente disponibilizando programação, palestra, cursos sobre o tema. Bom, o TEIA é um dos programas da DESAMPA, então é um programa de coworkings públicos municipais. Nós temos 5 unidades hoje na cidade de São Paulo, então 2 na Zona Sul, uma na Zona Leste, uma na Zona Norte e uma no Centro. O TEIA Aparelheiros, que é organizado, tem a gestão da Pro Brasil, que está organizando essa atividade hoje aqui para a gente, juntamente com as outras equipes, estão aí diariamente proporcionando uma programação para o TEIA Online. Bom, um último recadinho, a DESAMPA está fazendo também o atendimento ao empreendedor online, então eu vou deixar aqui nos comentários da live um contato de e-mail, alguns contatos de telefone, então se você, MEI, precisa de alguma orientação, para tirar alguma dúvida, é só entrar em contato por esses canais que os atendentes da DESAMPA podem te ajudar. Bom, Ederon, Rosana, muito obrigada pelo tempo que vocês estão disponibilizando aqui para a gente. Vou deixar o pessoal aqui com vocês. Muito obrigada e boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jéssica, obrigada. Boa tarde, Ederon, tudo bem? Boa tarde. Ouvindo bem? Boa tarde, pessoal, todo mundo que está conectado aí na página da DESAMPA. Hoje estamos aqui no mais uma live, né, do TEI Aparelheiros. O TEI é um cowork público, né, localizado no Parque Nascentes do Ribeirão Colônia, né, e agora por conta da pandemia, a gente está agora na versão online. E hoje a gente vai apresentar para vocês um tema bem bacana, bem relevante, né? O Ederon vai falar para a gente, vai apresentar considerações sobre o turismo comunitário, solidário, turismo de base comunitária, né? Por essa nova perspectiva de pandemia, né? Lembrando que o TEI Aparelheiros, ele tem um apoio, né, ele é um projeto da DESAMPA com apoio da Bloomberg Philanthropies e do Ligue os Pontos. Assim como o TEI Aparelheiros, a gente também tem outros TEIs, como a Jéssica falou, Taipas, Cidade de Tiradentes, Santo Amaro, Taipas, o TEI Centro, todos coworkings públicos para que apoiem os empreendedores e microempreendedores também, de modo geral. Boa tarde a todos, né, Ed, o Ederon Marques, né, da Turisol, pudesse apresentar para a gente um pouco, Ed, antes de começar o tema, o assunto. Uhum. Bom, boa tarde a todos que estão aqui com a gente hoje à tarde, né, nesse meio da pandemia que não estava prevista, quando a gente foi convidado para esse evento, né, Rosana? Enfim, eu até queria falar um pouco disso, porque no início de fevereiro, na verdade, em fevereiro, abriu o Parque das Nascentes, né, do Ribeirão da Colônia, em Parelheiros. Aí, o projeto Acolhendo Parelheiros foi convidado a falar, e quem foi a Valéria Macorati, que ela é uma das coordenadoras é uma agricultora local, né, de Parelheiros, e foi apresentar o projeto Acolhendo em Parelheiros. A gente constitui um grupo, né, que se chama o Grupo de Agroecologia Urbana. Enfim, e naquele momento, foi um pouco antes do Carnaval, né, nós conversamos e aí houve uma possibilidade de também falar por um outro ponto de vista, que é que, como eu, apesar de sou membro do projeto, me considero um membro do projeto, um apoiador, né, como um dos sócios da Araribá Turismo e Cultura, que é a agência de turismo de base comunitária que atua lá, e com eles desde 2017, né, seria mais para a gente ter uma outra visão, a visão dessa parte operacional, né, para o público de Parelheiros, o público
de pessoas que se interessam, que têm desenvolvido, né? São vários grupos lá, o Polo de Ecoturismo da Zona Sul de São Paulo, enfim. Tinha essa perspectiva. E a gente marcou logo para o começo de abril. Foi. As coisas, né, modificaram, e eu lembro que quando me perguntaram para quando você gostaria depois de marcar, né, eu falei, quando é o último dia, 29 de maio, 29 de maio. Porque eu imaginei, né, um pouco que a gente teria todo um desenrolar desse processo que a gente ainda vai viver um pouco, né, porque eu acompanho também, por outras ligações, né, os eventos que estão ocorrendo no exterior. Né? Então, para apresentar um pouquinho rápido, minha história é um pouco assim, né? Eu comecei com um turismo em 96, né? Já faz um tempinho. E nisso já era um turismo cultural, já era um turismo voltado para a visitação de parques nacionais e estaduais, comunidades tradicionais, caiçaras, indígenas, quilombolas, né? E muito por um viés dos espaços de turismo educacional e, enfim. E também no trabalho junto a essas comunidades com seus processos de desenvolvimento da atividade turística e até alguns processos históricos de conseguir títulos de terra, etc. Então, isso é minha formação em história, eu gosto um pouco disso. Né? Por isso, também, eu consegui encarar a situação agora como uma situação ACDC de novo, né? Antes do Covid, do corona, depois do Covid, porque é o fato que a gente está aqui agora, de novo, pensando essa proposta de discutir o turismo comunitário, solidário, responsável, que era o título, era a proposta da gente fazer essa conversa com o viés de uma operadora, de uma agência de turismo, só que daí veio esse na pandemia, no título e como proposta do TEIA. E eu até aceito e vamos aí, porque, curiosamente, a gente tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa sendo dita, muita coisa sendo pensada, inclusive. Então, não deixa de ser interessante a gente passar um pouco para a discussão desses conceitos. Então, eu até elaborei alguns slides, né, Rosana, se puder já pôr o primeiro, que eu já falo um pouco sobre os conceitos. E vou colocar aqui. Isso, e a apresentação, e aí eu vou passando, depois a gente tem um desenrolar de conversa, de perguntas, tá? Vamos lá, vou colocar aqui a apresentação para você, Ed. Isso. Você está me falando, tá? Quando for para passar os slides. Tudo bem. Bom, gente, enfim, a ideia hoje era discutir essa questão desses conceitos também todos sobre o turismo, né? Sobre o turismo como atividade econômica, sobre o turismo nas comunidades tradicionais e, especialmente, no caso do TEIA Parelheiros, sobre o turismo aqui dentro da cidade de São Paulo, nos projetos que a gente tem, e agora não só Parelheiros, né? O turismo comunitário urbano, né, que eu pude também acompanhar alguns outros lugares, recentemente, projetos na Zona Norte, como Quilombac, projetos na Zona Leste, como as Mulheres do GAL, de Grupo de Agroecologia Urbana também, enfim, são todos projetos conectados. Então, um pouco isso que eu queria comentar nesse meio do processo também, precisar dizer que no final do ano passado, nós fomos indicados para compor a nova diretoria do Projeto Bagagem, que nós assumimos em janeiro, uma diretoria que vai até vai até 2023, na verdade. Então, só para conectar tudo isso, né, a Araribá é uma agência de mais de 10 anos que vem do Projeto Bagagem. A gente veio do convite das fundadoras do Projeto Bagagem para que a gente também pudesse operar, né, legalmente as viagens que tinham já sido levantadas pela ONG, né? O Projeto Bagagem, então, ele antecede a gente e, na verdade, vem junto com a rede de turismo solidário e comunitário, que é a rede Turisol, hoje composta, né, por várias iniciativas e é uma rede mais plural, visto que o Bagagem vem tentando, com alguma regularidade, fazer encontros nacionais para conectar, né, as iniciativas comunitárias, as agências, a academia, né, a quantidade de pesquisa, de estudos que se faz e cada vez mais sobre o turismo de base comunitária, tem sido uma questão importante. Então, a nossa proposta, já no início de janeiro, era fortalecer o Projeto Bagagem como uma ONG que se propusesse a fazer essas conexões e distribuir essas informações. Porque hoje, de fato, a gente tem uma maior
facilidade no Brasil é imenso, tem muito lugar que não chega nem, aqui no estado de São Paulo, conheço comunidades que não têm nem energia elétrica, mas de fato a gente tem hoje uma condição melhor de disseminar por esse meio. E eu acho que, no caso da discussão de hoje, com a pandemia, eu acho que é uma questão importante da gente discutir, né? Como que a gente pode, ainda assim, não perder o fôlego, aproveitar esse momento de pausa para não só refletir, mas para avançar nessa democratização das comunicações, na disseminação das boas práticas, dessas organizações que já estavam dentro da rede Turisol e que agora a bagagem vem levantando, vem fazendo um novo mapeamento. Enfim, a gente estava com muita atividade, estamos com muita atividade, mas também fomos interrompidos nesse processo ACDC, né? Então, de fato, a gente agora tem trabalhado, né, de casa, como todos, espero que estejam sempre ficando em casa, mas a gente tem trabalhado com essa tentativa de conexão e de avanço na sistematização de dados que a gente tem, das comunidades, de como elas estão, inclusive para fortalecer um dos aspectos, que é o aspecto solidário, né? Da rede de turismo solidário e da solidariedade como um dos bens que a gente possa sair desse processo muito mais fortalecido, com um valor muito maior, né? Então, era um pouco isso para levantar essa questão de conceitos, né, da responsabilidade, do conceito de sustentabilidade, etc., porque, de fato, o turismo responsável, ele remete aos anos 70, ele é relativo a um boom que já acontecia, né, de visitas a vários espaços, começou fora, né, começou na Europa, nos Estados Unidos, mas essa responsabilidade hoje ela é retomada e associada, claro, às questões de sustentabilidade, né? Enfim, então esses conceitos todos, especialmente para a academia, eles têm um valor muito maior, mas de alguma maneira eles são compreendidos pelas comunidades, né? E eles conseguem perceber, e a gente também, essa conexão em campo, né? Isso é uma situação. Nós tínhamos um processo que é o do turismo, que é de ir ao outro lugar, estar com o outro, ser acolhido pelo outro. Então, como é que a gente vai conseguir dar conta, né, primeiro da atividade turística nesse momento, e também dessas outras conceituações de solidariedade, responsabilidade, sustentabilidade. Enfim, era um pouco isso que eu queria apresentar nesse slide, aí a gente passa para o outro. Isso, e aí falar um pouco do projeto do Acolhendo Parelheiros, porque é um projeto bastante significativo. Ele tem toda uma história que não vem só dele, né? Vem de uma organização que já está indo para os seus 21 anos, no ano passado fez 20 anos, que é a Acolhida na Colônia, que é um projeto de agroecologia, de turismo rural, em Santa Catarina, né? E que foi inspirador para o nosso projeto do Acolhendo Parelheiros, né? Mas é um processo que vem da França, tem mais de 30 anos na França, ou seja, existe um histórico e toda uma maneira de trabalhar do projeto da Acolhida na Colônia, que é uma das práticas que a gente procura divulgar e disseminar na rede também de turismo solidário, do qual a Acolhida na Colônia é membro também, né? Mas, enfim, aqui em São Paulo isso pôde acontecer, especialmente aí em Parelheiros, né, por conta de um projeto que já vinha também de cooperativa, né, que é a Cooperativa dos Produtores Orgânicos aí, das áreas de proteção ambiental da região de Parelheiros, da Zona Sul de São Paulo. Então, a gente acabou podendo articular esses agricultores, né, nesse momento a Araibá foi convidada, né, porque o projeto ele advém também de uma organização que atua nesse território já também há mais de 10 anos, né, que é o INDEAC, que é o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário. Então, ele já tem uma atuação importantíssima na região, né, com a base no Vargem Grande, enfim, com as atuações que a gente acabou incorporando ao processo do Acolhendo Parelheiros, além dos agricultores e agricultoras que estão participando. Então, você tem projetos como o da Biblioteca do Cemitério do Colônia, né, da Biblioteca Caminhos do Saber, enfim, Caminhos da Leitura e do Saber, enfim. A gente tem uma série de outras possibilidades que fortalece, inclusive, o projeto também
da acolhida na colônia, né? Então, essa foi uma perspectiva. Segundo, também, para a gente destacar, que essa proposta do Acolhendo em Parelheiros acabou sendo muito interessante para a gente fazer a aplicação das metodologias que estão por trás, né? Entre elas, uma que eu vou destacar mais para frente é a questão da roda de conversa, né? De como que você prepara todo o grupo através dessas conversas que vão dando uma forma para o projeto. Então, ele é construído coletivamente. Ele é construído de uma maneira participativa mesmo, colaborativa, enfim. Então, isso é o que a gente chama de diagnóstico participativo, né? Então, a partir daí que a gente tinha, era o nosso ponto dessa live hoje, que seria ao vivo, eu estaria lá, sentado com você, Rosane, com todo mundo ali na região de Parelheiros, né? Era a partir daí que a gente ia discutir esse processo que começou em 2017, que veio se organizando, foram 2 anos de intervenção e apoio, inclusive, financeiro dessas organizações, né? E depois essa busca pela autonomia, né? Esse passo da autonomia, do protagonismo deles, dos agricultores, né? Que a gente já, a partir do ano passado, já estava, vamos dizer, conformando, consolidando isso, né? Enfim, de uma maneira a trazer atividades e propostas que já são reconhecidamente de sucesso, vamos dizer assim, no sentido de que elas acontecem com maior facilidade para todos. Por exemplo, o turismo educacional, né? Quando você tem um grupo de escolares, você tem um grupo, e isso independe também, pode ser do fundamental ao ensino superior, né? Você tem uma maneira de trabalhar que é um pouco mais prática no momento inicial, né? Uma outra coisa que é de destaque é que para todos nós, para mim, de Araribá, o Projeto Bagagem, eu posso falar pela Rádio Turistol, um dos nossos pilares para a construção do turismo é a educação. O turismo é um processo de educação para todos. É um processo que envolve um aprendizado que é mútuo e é coletivo, e ele se dá na troca. Daí o nome Projeto Bagagem, né? É o que a gente traz, o que a gente leva, como é que a gente compartilha todos esses saberes e muito mais do que isso. Eu costumo dizer que a gente compartilha emoções, né? Esse turismo é um turismo de afetividade, é um turismo de muito carinho, a gente sempre sente. Então, esse é um outro ponto que agora, na nossa discussão, pandemia, é o que mais a gente tem conversado entre nós, né? Como é que eu vou receber você com um abraço? Como é que eu vou acolher do jeito que era? Estava quase no nosso manual, né? Como acolher, receber a pessoa com um grande abraço, né? Enfim, então era um pouco isso que essas algumas questões. Mas o projeto né? Essa questão da pandemia e tal. Exatamente. Enfim, então o projeto de Parelheiros, ele tem todo esse histórico, é um histórico de muita força, é um projeto que já reverberou e que, felizmente, a gente tem conseguido fazer alguma troca já com outras regiões da cidade de São Paulo também, né? Teve essa consolidação, né, Ed? Desculpa te interromper. Não, pode falar. Está bem consolidado, né, o projeto Acolhendo aqui o Acolhendo em Parelheiros, né, também. Sim, eu acredito que a gente veio vindo com bastante força, chamou a atenção de outras ações de turismo até convencional na região, do ecoturismo, do polo, né? Enfim, então agora a gente começa a trocar. Isso é uma maneira bem interessante. A gente tem participado de grupos, né, de pensar o turismo na Zona Sul, agora, pós-pandemia também, que estão envolvendo, né, várias entidades também de apoio. Inclusive, uma que está bastante focada ali nessa região é o SEBRAE, no sentido de dar suporte para as agências que já existiam, mas também interessado em fazer essa troca desses saberes dos grupos do Acolhendo em Parelheiros. Enfim, isso é uma coisa que vai avançar porque a gente tem feito dessa maneira, né? Por lives, por reuniões virtuais. Enfim, né? Eu até passaria agora para outro slide, que assim, esse tempo, né, a gente vive também, eu já ouvi essa palavra essa semana, infodemia. Essa infodemia, essa quantidade impressionante de informações que a gente tem recebido acerca de várias coisas, mas eu, né, claro, estou com esse foco no turismo,
ela é um pouco desnorteadora, ela é um pouco cansativa, sempre muito, né, difícil, ela é estressante, etc. No entanto, eu peguei agora em maio, fiz um levantamento, né, só nesse mês, de publicações de vídeos, e foi aleatório, foi de acordo com as minhas redes de contato. Então, aí aparece nessa imagem, né, essa nuvem de palavras, né, que é uma metodologia também, que de acordo com a importância e com o número de vezes que elas aparecem. Então, se você der uma olhada, eu olhei, a primeira vez que eu olhei e pus nesse formato, a nuvem, eu falei, puxa, se isso aí fosse um vírus, né? Se isso fosse um vírus, seria muito legal a gente ser afetado por esse vírus, porque, assim, eu acho que eu estaria infectado de todos esses desejos. Eu chamo isso, todos são desejos, porque em todos os lugares que a gente tem ouvido falar, as discussões, por mais difíceis que elas tenham sido, no sentido da perspectiva de uma futurologia, de pensar o quadro difícil para o turismo, etc., essas palavras aparecem com muita força e na sua positividade, principalmente, né? Porque vocês veem que tem palavras aí que nos remetem e até nos dão saudade. A questão da vivência, a questão da ética, a questão da autenticidade, vamos pensar aí, e eu quero que vocês olhem bastante para essa imagem, para que, né, possam fazer perguntas, possam pensar aqui comigo e tirar coisas dessas informações. Mas, assim, essa situação, né, veja, eu vejo muita coisa positiva, eu vejo também as preocupações na palavra responsabilidade, mesmo na palavra consciência, na ética, né? Mas, enfim, aparece muito... Também, né? A palavra de compartilhamento, que é bem... Exatamente. Então, tem essa ideia de que a gente tem uma possibilidade, né, de fortalecimento de um turismo que estava e está, e a gente acredita que vai estar sempre em processo de formação. Sempre ele vai estar crescendo, ele vai estar aprendendo consigo mesmo, ele é um metaturismo até o TBC, né? O turismo de base comunitária, ele tem essa perspectiva de emanar essa vontade de fazer, e é uma vontade coletiva. E, naturalmente, isso vem envolvendo mais e mais pessoas nas comunidades, né? As comunidades que você tem no Brasil inteiro, diversos níveis de estágio de desenvolvimento do turismo. Tinham comunidades que estavam querendo começar um dia antes da gente ter essa situação, vamos dizer assim. Minha última viagem, eu voltei no dia 14 de março com um grupo de quilombolas do Jalapão, que a gente estava percorrendo a região do Vale do Ribeira. A gente estava percorrendo outras comunidades quilombolas, a gente estava percorrendo comunidades caiçaras, para troca. Foram 8 dias de troca intensa, né? E aí, no dia 15, no domingo, eu voltei, fiquei, né? Uma das coisas boas do TBC é você ficar um pouco longe da tecnologia. Aí, no dia 15, eu me dei conta, eles se deram conta, todos nós nos demos conta da situação que a gente já imaginava até um pouco, mas não com esse bloqueio que a gente ia ter nas atividades mesmo, né, de fato. E assim, uma das primeiras coisas mesmo foi que as comunidades tiveram isso e, felizmente, né, tomaram a atitude de se fechar, de cancelar as visitas por uma questão de segurança. Eu só quero lembrar que isso não foi uma novidade. Eu lembro, como eu estou lá há muito tempo, mais de 2 décadas, em algumas regiões, e pessoalmente, com grupos, ou seja, né, participando de projetos, tal, então tem uma percepção um pouco mais geral do como a comunidade vê as coisas, mas eu me recordo, em São Paulo, em 2000, não faz muito tempo, 2010, 2011, a gente teve a H1N1, né? Então, mesmo no metrô, Araribá é ali do lado da Praça da República, né? As pessoas, algumas já usando máscara, mas assim, né, a questão do álcool gel já tinha sido introduzido para a gente, mas de alguma maneira, e eu lembro de reuniões em associações comunitárias, 300 quilômetros daqui, da capital, falando disso. Naquela época, né? Não, obviamente, com a mesma virulência, letalidade dessa situação. Mas, de alguma maneira, e conversando com eles agora esse mês, eu também vi que não foi tanta essa novidade. Outra coisa que eu quero destacar aqui dessa nuvem de palavras
é exatamente uma questão, assim, de que as comunidades, elas, assim, pelo que eu conversei, e eu quero também destacar um parceiro, né, fundamental do projeto também do Acolhendo Parelheiros, né, que é o SESC, daqui de São Paulo, o Núcleo de Turismo Social do SESC, que, inclusive, ontem se iniciou a semana, né, a semana de turismo, semana virtual de turismo para todos, né, solidário e sustentável, esse é o título. E eu até recomendo que as pessoas daqui possam entrar no site do SESC e assistir os pequenos depoimentos, tanto de acadêmicos, mas especialmente dos nossos comunitários, que vocês vão ver uma fala que eu escuto há décadas também, que é a fala da resistência, da resiliência também, da luta, do coletivo, né? Então, de alguma maneira, eles já sentiam de várias maneiras, né, a questão da mudança da política econômica do país, etc. Então, a gente já não vinha de uma situação maravilhosa, né? Isso é um fato. Já carrega, né? Já carregam isso com eles. Enfim, então, a gente tem também essa situação de que eles estavam mais preparados para essa nova situação. Segundo, é a questão do território, né, da terra, né, de que com a terra eles têm a subsistência, com a terra eles plantam. Então, aí eu queria também já, né, vamos passar para o próximo, para já conversar, né, mostrar um pouco do que, umas imagens enquanto a gente vai falando, sobre a roda de conversa, que era o que eu gostaria de estar fazendo com todos vocês agora. Eu nem sei quantas pessoas, eu não tenho essa dimensão, mas a gente podia estar numa grande roda de conversa, porque de fato... 9 pessoas assistindo. Que ótimo. É uma metodologia bem interessante de discussão e democrática, e as pessoas vão falando e vão se posicionando de acordo com os temas, né? Enfim, eu queria lembrar, né, agora para tocar num outro assunto que era tema também, que a gente tinha conversado já da época, porque o projeto do Acolhendo em Parelheiros, ele é um projeto, assim como o do Acolhendo na Colônia, de visita a propriedades, né, de orgânicos, e mesmo aqueles que estão em transição agroecológica, né, lógico, não são certificados ainda, mas, enfim, estão buscando isso, mas também da economia solidária, né. Então, esse é um caminho, eu vejo hoje também até para que a gente se fortaleça na saída desse processo da pandemia. Então, a economia solidária tem se apontado e tem caminhado junto com os projetos de turismo comunitário, né? Porque essa produção orgânica deles, em primeiro momento, ela atende a própria, inclusive, comunidade, né? É um processo de educação. Eu tenho privilégio de participar e acompanhar comunidades não só aqui no estado de São Paulo, mas que tem isso muito forte. E, de novo, elas costumam influenciar o entorno. Então, se eu tenho uma comunidade quilombola e o estado de São Paulo tem mais de 80 comunidades quilombolas, eu tenho alguma que já está mais adiante, ela inspira, de fato. Então, isso foi acontecendo naturalmente. Hoje a gente tem conselhos e entidades nacionais de comunidades quilombolas, como é o CONAC, que por acaso é presidido por um membro da comunidade aqui do Vale do Ribeira, da comunidade de Ivaporunduba, né, que é uma das comunidades do estado de São Paulo que tem o título da terra, né, ou coisa que só tem 2 no estado de São Paulo. Enfim, então eu queria um pouco mostrar que esse é um caminho, né, esse caminho da troca e do pensar junto, porque a roda de conversa é isso, né. É o que fortalece também, né? Oi? É o que fortalece também, né? Fortalece a todos. De fato, você sente literalmente essa energia nesse momento e você fica inspirado para as ações, né? Isso eu vejo porque eles fazem as reuniões deles assim, né? Muitas vezes eu sou convidado como ouvinte, como observador e percebo que eles vão aos poucos introjetando. E é um processo, né? Como eu disse, elas estão em estágios diferentes, então eles precisam fazer isso. Esse é um outro motivo do projeto Bagagem e também da Rede Turisol, da gente tentar atuar articuladamente, porque foi assim que a Araribá também nasceu. A gente nasceu com um dos propósitos de levar comunitário para conhecer comunitário. Então, por isso que esse evento que a gente acabou realizando no início de março, na primeira quinzena de março, ele tem um significado muito grande. Porque você vê o resultado disso, mesmo nas
comunicações na hora e depois entre eles. Então, você colocá-los para viajar, como que eles vão trabalhar sobre turismo, se eles não são turistas também? Então, você colocar as peças em posições diferentes é fundamental. É fundamental. Isso não acredito que seja só para o turismo, mas é fundamental para nós. Então, a Aribá vai trabalhar em empatia na prática, né? Exatamente. Então, a gente vai continuar fazendo isso como agência, mas o Projeto Bagagem tem essa perspectiva de que, além de conectar, de dar essa informação nesse momento que a gente não pode visitar fisicamente, né, a gente tem a perspectiva da viagem, dos comunitários, né, como processo de formação. Então, esse é um dos objetivos da ONG, um objetivo de educação, um objetivo de partilha de conhecimento mesmo, que a gente aprende com eles. O conhecimento está com eles, né? Então, quer ver, passa para o próximo, vamos ver se já... Isso, e aí eu queria só dar o destaque do artesanato, porque muitas vezes as comunidades, ela já têm o turismo como, muitas estavam, inclusive as comunidades, algumas litorâneas, elas já tinham o turismo como uma das principais. Então, de fato, essas estão sofrendo um pouco mais. As comunidades que tinham outra forma de organização do seu próprio território, da produção de alimentos e tal, elas estão se virando, perderam uma parte da renda, mas estão conscientes disso, né, que elas conseguem se manter. Estão bastante solidárias com as comunidades vizinhas, inclusive, porque é um momento de atenção deles mesmo. Mas o artesanato ele tem sempre um destaque grande por conta da parte do comércio mesmo, da geração de recursos, né, mas também de um fomento, de um saber que era atrelado, né, eu vejo bastante isso, era atrelado aos mais velhos, tal. Então você tem hoje uma juventude se envolvendo mais, né, essa imagem do centro maravilhosa, que é da Jorlene, do Quilombo do Sapatu, ali em Eldorado, ela estava exposta no Sesc Vila Mariana durante um tempo, agora até o começo de janeiro. Ou seja, eles também foram trazidos para cá para participar do lançamento, para estarem aqui muitas vezes, né? Então, o Sesc também promove dessa maneira essa relação com as atividades locais, né? Mas eu quero destacar porque não só a Jolene, mas homens, crianças, estão todos se envolvendo na atividade do artesanato, né? É um resgate também, né? Você falou bem geralmente isso é muito tradicional, né? Um resgate da ancestralidade, dos saberes que ao longo dos anos foi perdendo esse valor, né? E é bom que o TBC ele traz de volta isso. Então, sem dúvida. E aqui, acabou que nas imagens que eu selecionei, estão todas ali do Vale do Ribeira mesmo, mas eu recebi uma série de imagens do pessoal do Jalapão, que lá o capim dourado é maravilhoso, só não tive condição de preparar, mas isso fica para uma próxima. Mas, enfim, eu queria dar o destaque do artesanato e até passando agora para a próxima imagem, para a gente terminar com essa parte, né, essa ideia, e depois a gente pode discutir, né, um pouco esses temas, ver o que o pessoal quer conversar. Mas veja, essa é uma perspectiva. Essas imagens são do passado. Essas imagens aconteceram. Estavam em todas elas, boa parte sou eu que estou fotografando. Mas, assim, são grupos pequenos. São poucas pessoas. São pessoas que estão atendidas e vivenciando de uma outra maneira. Então, o TBC, ele já tem essa outra forma de ser um turismo mais tranquilo, mais vivencial, com outras temporalidades, que respeitam a temporalidade do lugar, mesmo quando você vai com escolas, com grupos pequenos. Essa é uma proposta também. Eu sei que há outras práticas, há agências que levam 2, 3 ônibus de uma vez, enfim. Nós estamos aqui exatamente para questionar, para conversar sobre isso, porque achamos que isso não vai poder acontecer de novo. Esse turismo de massa, especialmente nas comunidades. Não acho que não vai acontecer. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para perceber várias coisas. Inclusive a questão da responsabilidade e sustentabilidade, né? Que vai desde a emissão de carbono, dos problemas todos que existem com o transporte aéreo, com o transporte, né? Enfim, com outras maneiras de você poder viajar. Mas, de fato, eu selecionei essas, assim, rapidamente, coloquei aqui, porque elas têm vários projetos, várias regiões,
né? Apontam para caminhos, literalmente, o cicloturismo, o litoral, as trilhas, a produção de mel aqui no meio da acolhida, isso aí lá em Santa Catarina, enfim, a acolhida na colônia ali em cima, ou seja, grupos pequenos, grupos de familiares, né? Grupos de poucas pessoas que vão se envolver muito mais. A experiência é muito mais contemplativa, né? Do que consumista, assim, apenas para você conhecer o lugar, né, e consumir os produtos locais. Esse é para você fazer tudo isso, mas também contemplando, né, tudo que existe, todas as infinitas possibilidades que tem, tanto da paisagem, né, o consumo dos produtos, por exemplo, tem o mel ali que você colocou, aqui em Parelheiros tem bastante. Sem dúvida. Bem bacana. Parelheiros está, assim, é maravilhoso. Eu, como paulistano, foi uma redescoberta, né? Nasci aqui na Vila Mariana, mas, assim, o fato é que a gente tem todo um país dentro da cidade de São Paulo para ser descoberto, e eu acho que essa é uma possibilidade, sim. Agora, o último tema, e é exatamente por isso que eu estou falando, né, desses grupos pequenos, que o turismo, que o TBC já tinha como propósito, como prática, é a questão da segurança e hoje da saúde, certo? Então, a gente vai terminar com a palavra que veio do TEIA, que é a pandemia. Então, como que a gente pode agora discutir essas questões de segurança mesmo para todos, né, envolvidos na atividade turística, né? E de uma maneira bastante responsável. Sim, isso. Claro. Você quer dar uma olhadinha nos comentários? Tem bastante gente comentando aqui, Ed. Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento de tela. Está aparecendo as dois. Por exemplo, tem a Flora Neves, ela também ela deu aqui uma palestra para a gente. E ela é guia turística lá em Florianópolis também. Ela diz que quer saber mais, né? Está inspirada e quer conhecer mais sobre o turismo de base comunitária. O que mais que a gente tem aqui? Tem um pessoal. Tem muitas informações, né, Rô, que a gente vai disponibilizar para as pessoas, se eu quiser fazendo as perguntas, tudo. Mas, por exemplo, eu posso dar os links dos projetos, né? O acolhendasp.com.br vale a pena ser olhado agora, né? Porque ali está o nosso propósito, está com um pouco do nosso histórico, de como é que ele foi constituído. Mas desse aí, pegando o exemplo, querendo conhecer, entre no site do Acolhida na Colônia, Santa Catarina. Você, Flora, que é de lá, você vai ter uma surpresa, se ainda não conhece Santa Rosa de Lima, Anitápolis, e mais de 60 iniciativas que tem lá. Bastante, muita iniciativa, né? Tem muita coisa acontecendo. Acho que a maior dificuldade é isso chegar nas pessoas, né? De que forma chega, né? Eu coloquei a palavra lá de tantas outras palavras que tinha lá, muito boa para reflexão. O compartilhamento eu acho muito bacana, porque o que você compartilha hoje, né? O que a gente pode compartilhar? E numa época tão desafiadora como numa pandemia, o que a gente pode compartilhar, né? O pessoal aqui está elogiando, né? Mais elogios. Por enquanto ainda não tem uma pergunta, vou esperar aqui a galera que quiser fazer pergunta para o Ed, para saber mais sobre os projetos Araribá, Turisol, Acolhendo Parelheiros. Pode colocar aqui no comentário que a gente vai colocando. Por enquanto, ainda tem uma pergunta. Eu posso até dar uma resumida no que eu mais vi e que eu tenho ouvido falar, né? Estou participando desse evento do SESC também, né? Com relação a uma retomada gradual do turismo, né? Que, em geral, eles falam para um lugar mais próximo, pequenos grupos, e com um transporte mais acessível, né? No sentido, ou ser um lugar bem próximo com transporte público, ou, se puder, de bicicleta, pequenos tours, etc. Então, essa é uma perspectiva que vai ser, de fato, que vai dar uma força para os projetos de turismo de base comunitária num primeiro momento. Por outro lado, outra discussão que a gente tem feito na Rede de Turismo Solidário é de que maneira isso se dará, né? Sim. A gente conseguir ter o cuidado de que, depois de um tempo estancado, uma atividade turística tão importante, que aqui no Brasil já tinha uma dimensão de importância, né, no PIB, né, apesar de ser baixa, entre 3% e 7%, mas, assim,
a tendência, e a gente está vendo isso na Europa, o que eu quero dizer é que, participando da Organização Internacional de Serviço Social, como a gente participa, tendo eu, principalmente, desde janeiro, contato com o pessoal na Itália, contato na Espanha, Portugal, onde mora meu sócio já há mais de ano, né, e na Inglaterra, a gente tem visto, assim, existe uma pressão gigantesca, eles estão entrando agora no verão. Eles estão entrando assim, tá todo mundo querendo ir para a Praia da Grécia, tá todo mundo querendo Malta, Sicília. Malta é uma questão, inclusive, tenho acompanhado grupos de lá, ou seja, né, querendo, só para dizer que, assim, como a gente vai segurar esse fluxo, né, é o que a gente tem proposto. Por isso, essa situação de bastante informação, de vocês, de novo, obrigado pelo espaço concedido para a gente discutir isso, porque o que a gente acha é que nesse tempo que a gente tem, forçosamente, para pensar, que a gente pense nessa situação, de como é que a gente aproveita essas coisas todas que estão sendo discutidas, essas possibilidades, e pensa um processo gradual, especialmente de proteção para todos, mas principalmente para as comunidades, né? E uma das maneiras, e aí entra a economia solidária, é que a gente sim pode continuar ajudando, na medida que a gente pode consumir as coisas, né? A gente pode consumir aquele artesanato da Dona Esperança. É só falar com o Ivo, que é o filho dela, diretor da associação, e ele arruma um jeito de mandar para São Paulo, né? Né? Então a gente pode. Tem a Tereza, estou vendo agora a pergunta, né? Isso. Então, existe alguma plataforma de venda? Olha, eu, assim, desconheço plataformas específicas de venda para o turismo. Há mais de 10 anos eu acompanho plataformas de venda de artesanato de comunidades tradicionais fora, né? Eu sei que isso tem importação e tem grupos brasileiros exportando. E tem muitas entidades interessantíssimas que foram criadas aqui no Brasil e que vivem muito dessa exportação. Eu vou dar um exemplo que é em Novo Airão, do lado de Manaus, né? Um tempinho, 4 horas de barco, mas assim, que é a Fundação Almerinda Malaquias, onde lá houve todo um processo de engajamento de mulheres e jovens para fazer um artesanato com a madeira que caía naturalmente na mata, na floresta amazônica, né? Da madeira que era de queimada, dos processos deles também de uso da terra. Ou seja, é fantástico. Se vocês procurarem Fundação Almerinda Malaquias, não sei se é .org, mas procurem, com esse nome é difícil, não achar, né? Mas vocês vão ver a qualidade do material deles, e como é que eles pensam, e como é que isso está, de fato, na mão dos comunitários dali, né? Como um processo de educação, né? Porque muitos desses jovens não sabiam mais o nome das árvores. A mesma coisa eu acompanho nos quilombos, né? A gente aqui pode até conseguir diferenciar um cará de um inhame, mas a quantidade de carás, a quantidade de inhames que tem na terra, aqui no Vale do Ribeira, por exemplo, é assim. Então, eles também passaram por esse processo, né? Uma parte da juventude conseguiu sair da cidade, da comunidade, foi estudar, volta agora, dando esse apoio para a comunidade, muitos deles, né? Mas tiveram esse gap de formação na prática, no campo. Então, como que esses projetos também de turismo, eles são pensados e podem ser fomentados para que todos voltem a ter esse conhecimento, que é o patrimônio deles, né? Só um detalhe, eu acabei não falando, um dos projetos, né, que eu estou vendo que a Luciene já está se propondo a ajudar, e isso aqui, para mim, é a melhor pergunta. A gente está convocando mesmo pessoas para colaborar. Isso, já pode entrar em contato com ela. Sim, sem dúvida. Mas eu queria dar um último exemplo, que não deu tempo, mas como a gente está falando daí de parelheiros, de agroecologia, de alimentação saudável, né, de orgânicos, e que muitas dessas comunidades estão nessa transição, estão já com esse entendimento, com esses projetos em avanço, né, um dos processos que eu pude acompanhar, que a gente teve essa ideia entre 2013 e 2014, foi um projeto de resgate de receitas tradicionais, que acabou virando um livro e hoje um coletivo, chamado Quilombo na Cozinha, né? E esse projeto, que eu tive a oportunidade até de discutir no primeiro encontro latino-americano de turismo comunitário, que foi na Colômbia, em 2018, né? Também no Fórum Social Mundial em Salvador, logo na sequência. Esse projeto, ele encontra eco em vários outros lugares do mundo, porque o alimento, ele é de curto prazo. Você vai receber alguém, você vai servir alguma coisa.
Você vai servir alguma coisa, você vai pensar em tudo o que significa servir aquela coisa. Você não vai abrir um pacote de bolachas e servir. Sim. Você vai pensar naquilo que você já tinha de tradicional. Então, esses são projetos muito interessantes, que a gente chama de curtíssimo prazo, que em menos de 5 anos revolucionam os lugares. No Brasil, a gente tem uma culinária, né? A cozinha brasileira ela é riquíssima, tanto pelas especiarias, né? Os temperos, os pratos típicos. Inclusive, por exemplo, aqui em Parelheiros, temos o cambuci. São feitos vários doces, várias geleias, suco, que é característico da região, né? E é possível, sim, criar geração de renda comunitária, sim, né? Sim. Tem coisas incríveis de cambuci, né, aí. Do sorvete da Marlene, que ela vendia aí do lado da igrejinha, no restaurante que ela tem lá, a Marlene, do projeto da Colina de Parelheiros também, uma querida cozinheira, né, amiga. Mas, assim, eu comi recentemente um doce de leite com geleia de cambuci, incrível. Tinha um stand no Mesa São Paulo no final do ano passado, que eu participei também junto com o Ditão da comunidade Vaporuba, que a gente foi falar sobre os projetos do sistema agrícola quilombola, né, e que, felizmente, destacando, eles agora estão com a liberdade de plantar, porque foi liberado pelo governo, porque tinha um problema de datas, né, para o plantio do uso do sistema deles. Mas, enfim, então eles acabam tendo elementos como o cambuci, nativo, Mata Atlântica, daqui, né, assim como eu costumo dizer que a Araribá é madeira de leite, o vinho rói dessa Mata Atlântica aqui do litoral sul, principalmente, né? Faz canoas, etc. Então, o cambuci é um deles, e a gente tem N outros produtos que agora estão sendo utilizados e retomados, né? Aqui a gente tem uma coisa que vem vindo de um tempo para cá, né? Que é a aproximação, por exemplo, de projetos como o Slow Food, do turismo, né? Mas também o uso de punks, que é as plantas alimentícias não convencionais, né, que eu brinco até que o alface é que é não convencional, mas assim, que é punk, né, brincadeira, não é que ele é convencional, mas enfim, então é isso, eu tô vendo aqui a Flora Neves, Guarani Caiová. Isso, ela está perguntando como compatibilizar grupos pequenos com sustentabilidade econômica para a comunidade. E como a própria comunidade não crescer, né, o olho, entre aspas, para a questão financeira e querer aumentar muito mais a visitação. Porque tem um outro viés, vê que dá certo, aí quer explorar de uma forma não tão acolhedora, não tão valorizando o produto, mas visando o lucro. Como compatibilizar isso? Então, vamos lá que essa primeira parte da pergunta já está dizendo, primeiro os grupos pequenos, como eu falei, já eram uma proposta da comunidade. Porque você não tinha trabalhadores, ainda na maioria delas, você não tem trabalhadores formalizados para o turismo. Você tem grupos que estão se profissionalizando. Então, você tem uma ou outra comunidade que tem um grupo de turismo, que já pensa o turismo assim, eu tenho os guias, eu tenho as cozinheiras, eu tenho camareiro, quando eu tenho hospedagem, né, quando tem equipamento de hospedagem, enfim, então eles já conseguem ter uma diversidade de maneiras de modo de trabalho, né, e também de modos de fazer. Mas, ainda assim, o valor é dado por eles, e esse é o valor justo, o valor que eles estipulam para isso. Então, o grupo é pequeno porque é o jeito que eles conseguem atender, é o jeito que eles se sentem bem, que eles percebem que as pessoas se sentem bem. Houve um fato, há uns anos atrás, quando o governo fechou os parques estaduais ali da região, os parques estaduais no estado de São Paulo inteiro, para balanço, né, para a questão uma questão ambiental forte mesmo, de degradação do parque que estava ocorrendo por turismo massivo. Então, ali na região do Vale do Ribeiro, você tem o Parque da Caverna do Diabo, a Ilha do Cardoso, que são estaduais, né? O Petar, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeiro, ou seja, eles estavam já em dificuldade de tanta invasão, então foi fechado. E, nesse momento, você tinha um fluxo de turistas grande ali, né? Então, num determinado momento, agências convencionais que tinham ônibus, 2, 3 ônibus por vez para ir para lá, se viram numa situação e tentaram, e houve essa pressão de invasão de alguns grupos desses grandes das comunidades. E as comunidades se fecharam, muitas delas. Falaram, não, desse jeito a gente não quer. Né? Muitas comunidades, hoje, elas estão bastante organizadas e sensibilizadas para isso e tomando, literalmente, conta da Mata Atlântica e dos atrativos que eles têm, como a Cachoeira do Meu Deus, que fica no quilombo de Sapatu, né? Que é uma das mais bonitas do estado, né? E vale a pena, vale a visita. É um dos lugares que eu já estou com saudade. Mas, enfim, então, os grupos pequenos e a sustentabilidade econômica, essa ideia da sustentabilidade, é porque se eu tenho uma atividade que foi pensada coletivamente,
ela tem o seu valor e isso acontece. Quando eu saio com o grupo de lá, eu volto depois a me comunicar com eles. Foi bom, não foi, o que foi, etc. Fazer essa avaliação faz parte de um processo de um turismo consciente, de uma agência de turismo responsável, né? Mas também para perceber, não, foi, valeu. Eu já tive GVs que falaram, olha, a gente adorou receber você, mas a gente não vai fazer mais comida para vocês. Mas estava uma delícia, por que não vai fazer? Ah, porque a gente cobrou isso e aí teve que ir comprar na cidade, a cidade ficava 50 quilômetros, gente. Aí teve que comprar comida na cidade, etc. Ou seja, eles vão aprendendo, eles vão pensando esses valores, né? E o valor não é que estava barato, nem eles não acharam justo cobrar mais do que eles encontravam quando eles iam à cidade, nos restaurantes populares lá, né? E isso modificou essa comunidade, algumas outras do entorno, para que eles tivessem a própria horta. Porque eles estavam saindo dali para ir comprar coisas, né? E por que não fazer a galinha caipira que eles queriam lá soltas e aí poder distribuir? Então, isso é um processo de bastante tempo, e esse é médio prazo, né? Então, a gente está falando de envolvimento de mais comunitários, do que eles têm para compartilhar, da renda que pode distribuir. Então, o turismo, ele afeta muita gente em algumas comunidades. Nas comunidades organizadas, ele está cada vez mais fortalecido, né? Nesse sentido, né? Econômico, né? Então, a comunidade não, vamos dizer, ela não que cresça o olho. A gente tem uma dificuldade maior, como eu falei, nas comunidades que são muito assediadas pela sazonalidade brasileira do verão, especialmente as litorâneas, ou das férias, né? Das férias de julho também, né? Diferente dos lugares onde tem atrativo natural, né? Muitas dessas comunidades, isso não é só do Brasil, né? Boa parte do mundo, elas coabitam territórios que os governos acabam fazendo para, né? Que são as áreas de proteção ambiental, no mínimo. Então, existe conflito também, para a gente discutir aqui depois. Mas, assim, a comunidade, voltando para a questão financeira, preciso me conter, mas, assim, a comunidade não tende a crescer o olho, ela tende a aprender com o processo, né? Ela tende a aprender, porque eles já perceberam que um número maior de pessoas não é bom para ninguém, nem para eles, nem para o turista, né? Mais alguma pergunta? Pergunta ainda não, Ed. Acho que a gente já pode... Tá bom, dar continuidade. Quer voltar para a apresentação? Não, Tem uma outra assim... pergunta aqui. Deixa eu só dar um recadinho aqui para o... deixa eu ver o nome dele. Ele tinha feito uma pergunta, mas a dele a gente vai ter que entrar em contato para falar com ele. Eu acho que é uma questão... Cadê? Toninho Novaes. Uhum. Ele fez uma solicitação e acho que não teve retorno, mas aí depois a gente responde você, tá, Toninho? Tudo bem. Quer voltar Não, eu quero só... Ou quer fazer alguma consideração, continuar? Não, só fazer um destaque entre as coisas que a gente tem pensado para um futuro agora que a gente tem que enfrentar, certo? Mesmo pensado junto com as comunidades. É que, assim, elas já estavam num processo, né, interno de consolidação das suas atividades turísticas e se envolvendo com agências, e aí, né, de alguma maneira, empresas que vêm e se encantam, tá vindo um olhar para esse tipo de turismo já vinha de antemão, tanto que, veja, em eventos que a gente tem participado junto com os comunitários, né, empresas em geral, querendo fazer vivências, fazer suas reuniões em comunidades, porque elas são inspiradoras, então isso tudo já estava acontecendo, já vinha em vários lugares, né, e mais ainda, envolver comunitários nos eventos, o que eu acho muito interessante, porque é sempre um aprendizado, né. Então, a gente tinha um caminho de alianças comerciais que já estavam se dando entre as comunidades e o seu entorno, que começava, obviamente, né, nas cidades mais próximas e nos polos emissores de turistas, que são as grandes cidades, no caso, São Paulo, ali na região, um pouco de Curitiba, enfim. Mas, uma outra situação que a gente já estava pensando e tinha essa perspectiva, né, é que, ao envolver determinado tipo de turismo e o poder público local, a gente começou a ter um outro tipo de aprendizado, né? Quando, por exemplo, eu consegui fazer um trabalho com a Fundação Casa, e levar jovens para visitar o seu próprio território, que nunca tinha entrado na caverna do diabo.
e, ao mesmo tempo, serem conduzidos pelos jovens da comunidade local, que é a comunidade André Lopes, por exemplo. E, ao mesmo tempo, terem outros tipos de atividades, fazerem, né, enfim, escolas públicas. O projeto em Parelheiros tem recebido, né, o Acolhendo Parelheiros recebeu algumas escolas públicas no ano passado, por princípio também, com os valores bancados, a gente conseguiu parcerias, etc. Mas, enfim, né, entendendo essa questão, que é uma questão de solidariedade e de cidadania também, né? Sim. Enfim, então, eu quero só pincelar um pouco, que ele é um projeto que me encanta, eu vivo com isso, né? Mas porque ele é muito diverso e ele tem um potencial muito grande. Então, dentro dos potenciais que eu queria dizer, é essa questão de retomar essas alianças comerciais, estabelecendo novos protocolos. Esses protocolos vão vir, olha, ontem que foi publicado da Organização Internacional de Turismo, da ONU, né? Organização Mundial de Turismo, OMT. Então, eles estão pensando em situações de segurança, né, etc. E, com isso, já está vindo uma patelada de críticas, ou seja, o quanto de plástico não vai se gastar, o quanto de água não vai se gastar para a limpeza, enfim, então, tudo isso pode ser uma coisa que também a gente pode aproveitar para pensar um turismo e um mundo melhor. É sempre assim, a gente tem essa pretensão. Um pouco aproveitar, né, e agregar com a sustentabilidade, porque se você fala do território, você não pode degradar ele, se você quer apresentar. Não é possível que você degrade ele, então acaba sendo natural a preservação. Esse exemplo que você deu, né, do pessoal que, né, se juntou do Petar, falou, não vão, né, parou aqui, 3 ônibus não dá mais. Né? Sem então, dúvida. Estabelecer algumas medidas para que isso, né, ocorra da melhor forma possível, né, e agora se pensar em quantidades menores, locais um pouco mais distantes, mas também mais acolhedores. Esse exemplo dos ônibus é um exemplo da comunidade, porque o Petar, assim como os outros parques, eles tiveram mesmo que se regular, então eles têm capacidade de carga, eles têm número de pessoas por dia, por evento, ou por atrativo, né? Determinadas cavernas, só tantas pessoas, enfim. Mas é um fato que isso foi indo para frente. Uma outra situação também é de tentar, de alguma maneira, com essas trocas, ainda que inicialmente virtuais, com a possibilidade que eles hoje estão tendo, né? Tem comunidade que recebeu a internet no começo do ano passado. Sim. Como eu falei, tem comunidade que ainda não. Mas, enfim, então, como a gente trocar esse patrimônio, né, que é deles, essas histórias todas que eles têm, e essa experiência que eles já têm do turismo. Então, seria a voz deles para eles, entendeu? Esse é o primeiro objetivo da gente, também, com o Projeto Bagagem. Depois, a gente também incorporar toda a produção acadêmica, que muitas vezes acontece, né, eu lembro bem do Fórum Social agora em Salvador, que eu estive, que era assim, tinha faixas de comunitários dizendo que não queriam acadêmicos, não queriam universitários lá, pesquisadores, porque normalmente vão e não devolvem a pesquisa. Eu sei que isso não acontece, eu estou cheio de parceiros aqui assistindo isso, mas, assim, colegas de universidade, não é geral, mas é um fato. Como compartilhar? E, na verdade, qual é, né, o objetivo de determinadas pesquisas, efetivamente, né? Então, hoje você já tem mestres e doutores quilombolas, felizmente. Uma ou outra, claro, mas a gente precisa muito mais, né? A gente já tem mestres e doutores indígenas, felizmente. E aí vai, né? Mas mais do que isso, é querer entrar no discurso equiparado da academia. Mais do que isso, é reconhecer esse saber, esse notório saber popular, né? E é isso que o TBC traz. É riquíssimo, né? É riquíssimo. Riquíssimo. Enfim, então, entre outras coisas, que a gente propõe, foi um projeto, queria insistir disso, né, e eu tenho visto isso na rede latino-americana, que que propor que os viajantes sejam primeiro eles mesmos no seu entorno local, sabe? Fazer mesmo uma atividade voltada para a questão do turismo, para um aprendizado, para aquelas comunidades que querem trabalhar e querem receber, entre eles. Então, isso é para isso que a gente também está buscando fundos, né, e apoio de todos os tipos, inclusive da colega aí que se inscreveu para colaborar, né? Legal. Enfim. É uma maneira deles se incluírem no destino turístico, né? As comunidades. Se fazer presente e mostrar, estamos aqui, estamos querendo.
aprender conjuntamente e, na verdade, formar as pessoas para que a gente entenda. É aí que está, é o que eu costumo ainda ver e verificar, né? Por mais, assim, descolados que sejam os grupos, conscientes, etc., mas, assim, tem uma dificuldade de entender o tempo das comunidades, o estágio delas. Então, no fim, acaba sendo um convencional, porque daí reclama, não estava boa meu lugar de dormir, ou sei lá o quê. Eu tô querendo dar uma diversificada nos polos aqui, não ser tão positivo, porque eu sou, né? Tem uma consideração aqui da Beth, também do TEI Aparelheiros, ela está dizendo aqui que é muito importante fazer a comunidade local perceber o potencial do seu próprio território e trabalhar o olhar interno para o lugar. Ações assim elevam a estima da comunidade e geram possibilidades, como o TBC. Esse é uma das coisas notórias mesmo, né? Quando você chega, né, nas primeiras comunidades que eu comecei a ver, que quiseram participar, que fazia a primeira visita, ia conversar com os mestres, com os griots, né, com os mais velhos, ou pedir para participar da reunião da associação só em silêncio, fazer as rodas de conversa, sentar do lado da fogueira, etc. Ao mesmo tempo, eu deixava bem claro que aquilo para mim estava maravilhoso, mas a pessoa estava preocupada que não podia me servir naquela canequinha, você vai querer comer esse godó? Opa, claro que vou. Você vai querer que a gente come aqui. Ou seja, é incrível, isso não é uma bobagem, é incrível como a valorização que o turista pode trazer internamente, que é essa questão da moça da TI aí, subiu o nome, é incrível como isso de fato ainda acontece. Então, como eu falei, país continental, país que tem ainda um campo incrivelmente vasto para a exploração do turismo de base comunitária, de uma maneira bastante cuidadosa, responsável mesmo, né? Então, o que a gente tem mesmo é fazer essas trocas, né? De que existe a palavra autoestima, assim, era sempre meio muito falada, eu não sei, acho que estava até uma das palavrinhas lá da nossa nuvem, mas, assim, existe esse potencial de ativar, mas eu vejo principalmente para a juventude, né? Ativar as questões que são patrimônios e que sim têm valor, né? Um valor muito maior do que o financeiro que você está cobrando para aquela pessoa ter aquela vivência, para ela entrar no barco de noite para fazer a pesca de facho no rio, e depois sentar ali numa grelhinha improvisada, fazer o próprio peixe, limpar, aprender a limpar, aprender a temperar, pegar o coentro brabo, o hortelão gordo, fazer uma maçaroca, colocar dentro do peixe, fica lindo e delicioso. Colocar e saborear junto com eles também, né? Exato, a vivência, as práticas, né? Esse turismo que é de pôr a mão na massa, sim. Então, se tem gente, mas eu não quero ir para a cozinha, beleza, vai um para a cozinha, outro vai aprender o artesanato, outro vai ficar ali na roda de conversa, né? Partilha também, né? Um dos processos de formação que eu sempre uso também como exemplo é o do próprio SESC, né? O Núcleo de Turismo Social fomenta isso, criou um projeto chamado Brasileiro Que Nem Eu, que é fantástico, espero que sirva de inspiração para a gente retomar também pós-Covid, né? Mas é exatamente isso, um público que eu acompanho do SESC é um público de mais idade, né? Então, eles têm outras coisas que os encantam e que, na verdade, eles têm uma vontade grande de trocar. Então, roda de conversa funciona maravilha. Quer pôr a mão na massa, quer ajudar a fazer o bolinho enquanto a gente está ali esperando para o lanchinho da tarde? Beleza, entendeu? Então, é um pouco isso, essas vivências, essas situações que, sim, a gente, num turismo organizado nas comunidades, são pensadas, sim, por eles. Então, a gente tem um momento da troca de conversa, a gente tem um momento de uma atividade prática, a gente tem um momento de andar na roça, a gente tem uma trilha, a gente tem uma cachoeira, a gente tem um violeiro, e aí vai, né? Aqui na região de Parelheiros, como tem algumas aldeias indígenas, no ano passado eu estive na Calipeti e no mesmo dia que eu fui visitar, tinha um ônibus de estudantes da região central e todo mundo comendo junto com os índios, a mesma comida que é preparada para os índios, não tinha nada diferente. Isso é muito bom, isso é muito rico. Você integra todo mundo, né? Então, a terra indígena, que é no Deporã, que abarca todo o território aí
né, a principal aldeia, né, é a Tenondeporã, ela já vinha de vários anos, eu mesmo já há mais de 10 faço algumas visitas com grupos, especialmente de estudantes, sim, para trocas nessas aldeias, com as lideranças, né, mas especialmente a Calipetã, quero fazer o destaque para a figura da Gerá Guarani, que é a que fomentou uma ocupação desse território ali dentro da área deles, né, com um projeto maravilhoso, um projeto lindo, que são dos guardiões das batatas, guardiãs e guardiões das batatas. Uma diversidade enorme de batatas. Ela começou com 2 tipos de batata, eu lembro dessa história que ela contava, eu tive lá esse ano também, com o pessoal para fazer alguns projetos também na área de cozinha, né, cozinha indígena, gastronomia ou culinária, mas assim, ela começou com esses 2 tipos, ela tem mais de 50. Batatas de todas as cores, batatas de sabores, batata com gosto de abóbora, batata com gosto de cenoura, enfim. E é maravilhoso isso, porque foi um projeto muito consciente, Guarani, de que ela, por ser mais jovem também, perceber essa defasagem na formação dos indígenas mais jovens. Então, ela foi buscar mesmo a rota toda Guarani, que passa lá no Vale do Ribeira, que vai para Santa Catarina, que vai para o Paraguai, que sobe para a Bolívia e para o Peru. Tem na Argentina, é o território Guarani. Legal, legal. Ed, está acabando a nossa live, tem algumas considerações, mais agradecimento, né? A Flora agradeceu a resposta, Tereza, obrigada por estar com a gente, Helena, Rosandreia, oi, pessoal da Associação Pro Brasil também assistindo aqui. Tem mais alguma consideração para finalizar, Ed? Seria legal, é interessante você responder todos os comentários depois, né, das perguntas, um a um, compartilhar o link, né, tanto do SESC, do projeto do SESC, da Araribá, TBC, sim. Seus contatos pessoais, você pode colocar no... A gente pode até colocar aqui também, mas seria legal você responder ao longo do falar, vai ficar salva, né, se quiser ver, o pessoal também compartilhar. Tá bom? Vou fazer isso sim, vou passar, pelo menos pode escrever para mim pela Araribá, que é o ed@araribá.com, ou pelo Projeto Bagagem, que é o ederon@projetobagagem.org. Nenhum dos dois tem PR, mas assim, eu quero muito agradecer a oportunidade já da TEIA, quando vocês me convidaram já na primeira vez, eu achei muito interessante para que a gente tivesse essa roda andando, né, dentro do turismo aí na região de Parelheiros. Agora a oportunidade está aumentada, porque a gente está falando com gente de outros lugares, enfim, e o tema está muito importante, muito atual para quem é da área do turismo, para quem, como eu, trabalha com isso, para as comunidades envolvidas nisso, mas também para uma perspectiva de futuro para todos, né, para todas nós aqui nesse planeta, eu costumo dizer, né, assim, porque é uma maneira da gente pensar o outro com mais responsabilidade, mais cuidado, mais carinho mesmo. É isso. Um novo olhar, né? Ed, muito obrigada. Quero agradecer desde o nosso primeiro encontro lá com a Valéria, né? Enquanto a Valéria falava, a gente já estava combinando. Infelizmente, né, não pudemos nos encontrar pessoalmente no parque, mas esperamos que em breve possamos fazer, né, outras rodas de conversa, né? Outras trocas. E se não for no parque, que seja também através de lives, né? Hoje, ainda bem que a gente tem internet. Quero agradecer o pessoal também da Associação Pro Brasil, a DESAMPA, por proporcionar, né, esse diálogo, né, essa conversa, esse leque de oportunidades que aparece aí para a gente. E lembrando que todos os comentários, né, depois serão respondidos, tá bom? Ed, obrigada, gratidão. Muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. Até mais, pessoal. Eu saio aqui? Isso, você vai no Live, acho que é Live alguma coisa. Muito obrigado. Estamos juntos aí para qualquer outras coisas e eu quero manter eu conectado com as ações da IBTEIA. Vou acompanhar com atenção mesmo. Valeu, Vamos querido. estar juntos. Obrigada, Ed. Boa tarde, hein? Boa tarde.